Olá, meu nome é Igor Vinícius de França, sou licenciado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina no campus Blumenau. Atualmente sou mestrando no programa de pós-graduação em Nanociência, Processos e Materiais Avançados da UFSC Blumenau e meu orientador é o professor Dr. José Vilma. Nesse vídeo eu vou apresentar os principais resultados que eu desenvolvi no projeto enquanto fui bolsista do PIBIC do CNPq, através do 31º Seminário de Iniciação Científica da UFSC. Meu projeto é intitulado de Bases de chifre de isatina como possíveis fármacos para o tratamento da doença de Chagas. Um estudo de triagem virtual. A doença de Chagas foi descoberta e descrita por Carlos Chagas, feito único na história da medicina. É uma doença tropical negligenciada, que até os dias atuais não possui tratamento eficaz, mesmo afetando milhões de pessoas. Há diversas formas de transmissão dessa doença, mas a principal é por meio dos besouros triatominae, que ao sugar o sangue das pessoas, depositam suas fezes na ferida. Essas fezes levam o protozoário Trypanosoma cruzi ao nosso corpo e assim a doença se inicia. Existem diversos alvos biológicos para atacar o funcionamento do organismo do Trypanosoma cruzi. A cruzaína é uma proteína estudada como o alvo biológico da doença de Chagas. Apenas 2 fármacos foram desenvolvidos para o tratamento da doença de Chagas, e esses usados como inibidores de cruzaína. Porém, esses não funcionam em todos os estágios da doença e o uso de um deles foi proibido devido à sua toxicidade. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo investigar a potencial atividade biológica inibitória da cruzaína de novas bases de chifre derivadas da isatina por meio de triagem virtual e estudos in silico, como potenciais fármacos para o tratamento da doença de Chagas. Uma breve revisão de literatura mostra que as publicações sobre drogas para a doença de Chagas vêm aumentando nos últimos anos. Além disso, a maioria dessas publicações foram realizadas pelo Brasil, o que evidencia que essa doença é negligenciada e que não há interesse de grandes centros de pesquisas internacionais, por afetar em geral países tropicais em desenvolvimento. A classe de moléculas escolhidas como possíveis fármacos foram as bases de chifre, devido à sua versatilidade, baixo custo e relatadas atividades biológicas. A isatina e a cloroisatina foram selecionadas como bloco de construção, pois possuem atividades biológicas importantes. As bases de chifre foram desenhadas com a reação entre as isatinas e a diaminomalonitrila. Além disso, na outra amina, desenhou-se a ligação com derivados de salicildeído. 18 moléculas foram desenhadas racionalmente, divididas em 3 estruturas genéricas, assumindo os substituintes hidrogênio, terquebutila, grupo nitro e uma amina terciária. A essas moléculas foram aplicadas metodologias in silico, a saber, docking molecular com a cruzaína, violações das regras de Lipinski e análises de ADMET, utilizando softwares SwissADME, MonoInspiration, PreADMET e Protox 2. A docagem foi realizada para as 18 moléculas, e a que melhor teve interação com a cruzaína foi a CL4. Foi possível observar certa curacidade no experimento mediante ao cálculo de redocking realizado. As moléculas apresentaram-se satisfatórias no quesito ADMET. O melhor composto também foi o CL4, que apenas desviou no quesito de insaturação, segundo os resultados do SwissADME. Apenas o composto Cl2 teve uma violação nas regras de Lipinski, obtendo log de P maior que 5, segundo o MonoInspiration, significando que essa molécula é mais solúvel em solventes orgânicos em relação às outras moléculas pensadas. Dessa forma, entende-se que o composto Cl4 foi o melhor colocado segundo as análises in silico, e que como perspectiva futura almeja-se a síntese e análise in vitro dessa molécula e de outras moléculas promissoras. Além disso, esse trabalho será continuado durante a pesquisa do meu mestrado, possibilitando a obtenção de novos dados e futuras divulgações de resultados. Agradeço ao CNPq pela bolsa concedida, ao professor Dr. José Vilma da Cruz Júnior pela oportunidade e orientação, ao professor Dr. Aldo Sena de Oliveira pelos aprendizados e aos colegas Arthur Ribeiro Sense, Lucas Marcelino e Nicole Bittner pelo auxílio na realização desse estudo.